Olha que charme é o distrito de Entre Rios, que tem 75 anos. As casas têm estilo alemão, são enormes e ficam em grandes terrenos, com muro baixo. Encontramos também muitas igrejas. Por aqui, muita gente ainda fala alemão. Wir wollen ins Cartório gehen, ja. Ah ja, da müssen wir. Unterschreiben, ja. Das ist wichtig auch, gell, die bürokratische. Quase 2.500 pessoas chegaram aqui para trabalhar na agricultura e formaram uma das cooperativas mais fortes do país. Chama ele de Anton. Sim. Como que é o Lemler. sobrenome? Lemler, ninguém conhece. Não, isso é difícil. É o Tony do Fuca, que está rodando sempre a cidade. Dá para dizer assim. Ele veio da Iugoslávia? Da Iugoslávia, sim. Quando eu tinha 9 anos, então tínhamos fugido de lá. Certo. Deixando tudo, patrimônio, tudo. E carregado só nas carroças que cabia. A família, comida, trato para os cavalos, E fugiram para a Áustria por causa da Segunda Guerra Mundial. Depois de 7 anos, quando estivemos na Áustria, depois foi a oportunidade para chegar aqui no Brasil. Então, devagarzinho, a gente foi trabalhar, ganhamos e crescemos devagarzinho. Onde o senhor se sente em casa? Eu já estou 72 anos aqui no Brasil. Você é brasileiro. Brasileiro. Paranaense ainda. Guarapuavá, não é? O berço da cultura suábia está aqui em Entre Rios. Então eu vou conversar agora com o Klaus. Ele é jornalista, escritor, nasceu em Entre Rios, sabe tudo sobre esse distrito, já escreveu vários livros. E o pai é alemão, tua mãe é alemã? Meu pai é alemão da Alemanha, torcedor do Bayern, só que minha mãe é suábia, meu avô é um dos pioneiros, desses 2.446 pioneiros, meu avô, minha avó, que vieram para cá no quarto transporte, em 1951, e eu sou brasileiro. Já tem o jeitinho, a ginga do brasileiro. Exato. Uma ginga um pouco dura, mas temos uma ginga. Teus pais se conheceram como? Meu pai é professor de música da minha mãe e minha mãe sempre foi professora aqui no colégio também. E eles se conheceram durante essas aulas, depois foram tomar uma caipirinha e nasceu o Klaus. Alguns meses depois, estou aqui. E eu queria que você explicasse para o público de casa, Klaus, como que é essa formação de Entre Rios e das colônias? Entre Rios é um distrito formado por 5 colônias. Colônia Vitória, que seria mais o centro aqui. Colônia Jordãozinho, Cachoeira, Socorro e Samambaia. O nome das colônias são os antigos nomes das fazendas, que já existiam aqui, né? E daí só a Colônia Vitória foi mudada, era Bragatinga, e daí provavelmente os alemães não sabiam falar Bracatinga, e eles mudaram para Vitória nesse sentido mesmo de que eles começaram a ter uma nova pátria para vencer na vida. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles já chegaram cooperados, sabendo o que eles viriam fazer aqui. Exato, eles assinaram um contrato de cooperados lá na Áustria antes de embarcar. Chegaram aqui já sabendo que eles precisariam trabalhar por 7 anos para pagar de volta a viagem, as terras e tudo mais. E um desses anos era em trabalho comunitário. Então, era um trabalho bem bonito, que todo mundo trabalhou junto para construir as casas, construir as questões industriais da cooperativa, serrarias, tudo mais, para depois desenvolver Entre Rios como um todo. E olha que interessante, todos ajudaram a construir todas as casas que foram distribuídas. Por isso, foram produzidas com o mesmo esmero e cuidado. Elas eram como essa aqui. E olha que interessante, gente, eles faziam sorteios para saber quem ia ficar com qual casa. Todas as casas eram iguais. Todas as casas eram iguais, 500 casas aproximadamente, 500 famílias, né? E
todas as casas eram iguais. Elas tinham um outro, se uma família fosse um pouco mais numerosa, elas tinham um segundo padrão para essas famílias mais numerosas. Agora, eu imagino, como será que era a casa antes lá? A verdadeira casa deles, da pátria mãe deles. Cada um tinha uma, né? Mas como era essa casa? Será que a gente consegue ver aqui? Consegue? Consegue? Opa! Então vamos lá. Uau! Bem-vindo. Obrigado, bem-vinda! Que linda que era, Klaus. Essa é a casa dos suábios do Danúbio, lá na Antiga Pátria. Na Antiga Pátria, que poderia ser na Iugoslávia. Isso, Hungria, Romênia, que hoje é a Croácia, Sérvia, eles mantinham mais ou menos o mesmo padrão dessa casa. Olha isso aqui, pessoal. Quanto mais alta a cama, olha o tamanho que tá o colchão aqui. Quer dizer que mais prendada era a mulher, sim. E a cama ficava exposta assim nas casas para atrair os pretendentes. Olha que loucura! E passeando pela história do distrito, descobrimos como ele se tornou tão forte. Hoje tem a maior maltaria da América Latina. Um dos responsáveis por fortalecer a cooperativa foi Matias Lê, visionário, que ajudou a superar uma grande crise nos anos 60. Então a Hildegard, que todo mundo conhece como Hilde, a Irene e a Elke. A Elke Maravilha. Você não é a Elke Maravilha? Não, eu sou a Elke Marina. Viu só? Mas ela adora ser a Elke Maravilha dela. Ela tá A maravilhosa. São 3 irmãs muito unidas, isso que é muito legal ver entre vocês. Tem mais uma, a Karen, e mais um irmão. Sim. Mas vocês sempre foram bem próximas, assim? Muito. Sim, Ou a você- gente mora um do lado do outro. Tem que ser próximo, não tem jeito. Sim, sim. Quem que é mais velha aqui? Eu sou a mais velha. Mais velha depois? Mas ela que manda. Ah, é você que comanda tudo? Eu mando, mas ninguém obedece. Você tenta. Eu tento. Vocês vieram combinando, né? A nossa cor preferida é azul. Das 3? Sim. Das 3. Elas são filhas do casal Matias e Elizabeth Lê, que foram muito importantes para a região. Por quê? Porque fizeram 3 flores. Mas além disso, por que será 5? Eles sabiam falar o português. E os que estavam aqui, digamos, os senhores de idade, que estavam tocando a Nossos avós. cooperativa, naquela época, os diretores, eles não sabiam a língua. Ele fundou um colégio que até hoje é referência em Guarapuava e trouxe esperança de volta para a comunidade. A casa da família era como se fosse o restaurante, o hotel da colônia, um ponto de encontro e de ajuda. Elizabeth também foi responsável pelo início do assistencialismo na região, o qual a filha Hilde deu continuidade. Hoje, o antigo escritório do pai se tornou um memorial. E aqui, neste barzinho, foram fechados muitos negócios importantes. Hoje a Karen também, ela que administra o memorial e ela vai brindar com a gente pela vida do Matias e da Elizabeth e dessas mulheres maravilhosas! Viva! Viva!